What is up, guys? Bem-vindos a mais um vídeo do Inglês Feito Fácil. Hoje temos mais uma aula de vocabulário / pronúncia ali, né? Onde a gente vai estudar essas 3 palavras que estão na telas, além de explorar o significado, exemplos usando essas palavras, nós vamos também explorar frases e expressões que usam ela, né? Às vezes um phrasal verb, às vezes uma expressão idiomática, enfim, para entender um pouco mais como funciona a língua inglesa, não apenas saber a palavra, mas também como ela é usada em diferentes contextos, ok? Guys, provavelmente você já sabe, pelo menos já viu uma aula dessa. Se você não viu, eu recomendo muito assistir essa daqui e aproveitar e ver as outras também, porque, cara, é a minha aula favorita. Você aprende muita coisa aqui, de verdade. Eu espero que vocês gostem, como eu e o Pedro adoramos fazer esse tipo de aula aqui. Todo sábado tem uma aula nesse tipo aqui, né? Pode ser uma aula de vocabulário, pronúncia, que nem essa, ou às vezes, sorry guys, só preparando, né, para dar aula, ou às vezes phrasal verbs, enfim, a ideia é que a gente adquira vocabulário em contexto nos sábados nessas aulinhas, alright? Então, bora lá. Primeira coisa, a gente vai aprender como pronunciar essas palavras. Então, temos a primeira da lista, que é tower, ok? Tower. Olha que bizarro, gente. Tem um T e um O ali e é tower, aquele som de A, quase. Na verdade, é uma vogal que não existe no português, mas tem gente que entende mais tower, de mais parecido com o outro, tem gente que percebe que é mais parecido com A, ok? Depende aí do ouvido de cada um. Mas, na minha opinião, é mais próximo do A, por isso que eu coloquei ali o tower. Enquanto isso, o segundo é o taller. E esse é bizarro, porque tipo, é A e o som é muito forte de um O, né? Então, taller. Mas é também a mesma situação, tem gente que vai conseguir ouvir a letra A e tem gente que vai conseguir ouvir a letra O, né? Tipo, a vogal O. Então, vai de você, mas é mais ou menos por aí. Taller. E tem a terceira, que é muito parecido com a segunda, mas tem aquele sonzinho com D, né? Que a gente vai usar do que a gente chama de stop sounds, né? Stop sounds é, por exemplo, a palavra stop. Você não vai falar stop, você não vai falar p, esse p não existe, é só stop. Então você para o som no meio, vai começar a pronunciar o D, nesse caso, toddler, você para, então é toddler. Então deixei um D ali, porque é quase isso, só que é muito curto, muito baixinho, então é toddler. Você para o som e fala o resto, toddler, ok? Toddler, that's it guys, alright? Vamos para a primeira palavra, então. Conhecer tower. Tower é a palavra, né, o substantivo torre. Mas ele também pode ser usado, né, para ação de sobressair-se em altura quando você é algo comparando alguém, tipo, nossa, aquela pessoa é mais alta que a outra, ou quando você ultrapassa uma expectativa. Vamos ver para os exemplos, fica mais fácil de entender. Por exemplo, primeiro, that tower was used to protect the realm. That tower was used to protect the realm. Então, aquela torre foi usada para proteger o reino. Alright? Então, no sentido de torre. Segundo exemplo. Mr. Clegane is so tall, he towers above almost everyone I know. Mr. Clegane is so tall, he towers above almost everyone I know. Então, o Sr. Clegane, vocês estão entendendo? Quem gosta de Game of Thrones vai me entender. O Sr. Clegane é tão alto que ele ultrapassa, né? Ele ultrapassa quase qualquer pessoa que eu conheça. Certo? Terceiro exemplo. This enterprise will tower our last one. Our last enterprise. Right? This enterprise will tower our last. Então, esse empreendimento, enterprise, irá ultrapassar o nosso último. Então, vai tower, o último. Certo? E no tower eu trouxe 2 expressõezinhas aqui. O primeiro sendo Ivory Tower e o outro é Tower of Strength. Vamos primeiro no Ivory Tower. Ivory Tower é um lugar que é fora da realidade, que a gente usa quando... é normalmente usado para acadêmicos, tá, gente? Ele é um lugar isolado que os acadêmicos, estudiosos, cientistas, filósofos, etc., que eles se isolam para fazer as suas filosofias, né? Mas eles ficam, ao mesmo tempo, isolados dos problemas cotidianos. Então, isso que é um jeito meio que pejorativo de você... Eu acho que fez barulhinho aqui do WhatsApp.
Desculpa, gente. É um jeito meio pejorativo de você criticar um estudioso, um professor de universidade, um acadêmico, etc. Tipo, viu? Ele fica isolado na torre de marfim, né? Ivory, marfim. Também eu acho que tem essa expressão em português, torre de marfim. Então você fica isolado lá na torre de marfim dele e não sabe nada do que acontece fora. Então, por exemplo, he doesn't know what it's like out here, living in his ivory tower. Então ele não sabe como são as coisas aqui fora, vivendo na sua torre de marfim. Né? Então o cara fica lá isolado, não sabe como funcionam as coisas. Enfim. Tower of Strength. Strength. Essa é uma palavrinha difícil de pronunciar. Vamos tentar, gente? Repete aí. Strength. Strength. É dificinho, mas você pega com jeito. Tower of Strength, torre de força, né? É um adjetivo que você dá para alguém confiável que não se abala facilmente e que te dá apoio e conforto. Uma pessoa que é um pilar, entendeu? Uma pessoa é a torre, inabalável. Então, por exemplo, my wife is my tower of strength. She supported me through many difficult times. Então, my wife is my tower of strength. She supported me through many difficult times. Agora, o she has, o she is, aquele não é o verbo to be ali, tá, gente? Não é o is. She is supported. Não faria sentido. É she has supported. É o verbo has, que é o auxiliar lá no present. Esquece isso, gente. Não vamos entrar em detalhes, mas é o verbo has ali, tá? Have. No caso, terceira pessoa, singular. Minha esposa é a minha torre forte, entendeu? Ela me deu suporte durante muitos momentos difíceis. Alright? Very good. Vamos para a segunda palavrinha, que é o taller. Eu esqueci de ocultar ali o segundo exemplo. Mas tem uma surpresa aqui, gente. Pitu is taller than Kevin. Então, taller é o comparativo quando se compara duas coisas, que um é mais alto que o outro. E não é difícil ser taller do que eu. Eu sendo esse japa que eu sou. Eu acho que eu tenho 1,63 por aí, então não é difícil de ser taller do que eu. Mas vamos para o próximo exemplo aqui, gente. Basketball players are usually much taller than the average man. Então, jogadores de basquetebol geralmente são muito mais altos que o homem mediano, né? A média aí de altura das pessoas. Enfim, eu trouxe 3 tall. Incrivelmente, tem várias expressões que você usa. Eu não vou usar o taller específico, taller do comparativo, mas eu vou aproveitar o tall ali e trazer algumas expressões. Então, por exemplo, tall drinks. Tall drinks. São drinks, né? Drinks com pouco ou nada de álcool. Por que isso? Porque imagina, sabe aqueles drinks batidinhos, assim, que a mulherada gosta? Sempre vem num copo alto, né? Tall drinks. Então, tall drinks geralmente são bebidas pouco alcoólicas, ou mesmo sem álcool mesmo, que são mais doces, suaves. Geralmente para a mulher, né? Mas não necessariamente. Hoje em dia, né, não dá para dizer nada do assunto, né? Não dá para generalizar. Então, vamos lá. Exemplo. After last night, I think I'll stick, eu vou colocar ali na ediçãozinha de stick, a palavra correta. I think I'll stick with the tall drinks for a while. Ok? Então, depois de ontem à noite, eu acho que eu vou ficar com drinks fracos, né, mais suaves, por um tempo. Né? Então, sei lá, passou da conta na noite passada. Agora, in tall cottons. Não é fácil pronunciar isso, apesar de ser uma palavra supostamente fácil, né? Mas não é cottons, é cottons. Beleza? Be in tall cottons. É você estar bem financeiramente, é você estar bonado, cheio da grana. Não necessariamente cheio da grana, mas bem sucedido, está em uma situação muito boa, tranquila, de sucesso, financeiramente estável, etc. Então, tall cottons. Cotton sendo algodão. Já vou explicar de onde vem a referência, a origem dessa expressão. Bom, por exemplo, looks like this year will be in tall cottons. Então, parece que esse ano estaremos bem financeiramente, ou estaremos numa situação bem bacana, estável, de sucesso, enfim. Cottons é algodão. Tall cottons, o que acontece? É algodão alto. Então, você imagina uma plantação
certo? Em agricultura, e o pessoal plantando algodão, isso há muito tempo atrás. Apesar que hoje também, mas antigamente algodão tinha muito mais valor. Então, aquela plantação de algodão, e você vê que naquela leva, naquele seu crop, né, naquela sua colheita, né, na sua plantação, os algodões estão, o quê? Altos. Ou seja, você vai ter uma boa colheita. E se você tem uma boa colheita, você vai estar bem da grana. Então, mais ou menos isso é a origem. Bem bacana, né, gente? Eu achei bem legal, assim, pesquisando isso aí. E esse daqui é bem bacana também, e é interessante, e é usado, que é tall tale, ou pode ser tall story, que é o quê? É um conto ou história difícil de se engolir, algo muito difícil de se acreditar. Um conto de fadas, né? Vamos, por exemplo. That's a really... Tá faltando um L ali, gente. That's a really tall tale you were telling us, son. Então, that's a really falta um L ali, mais uma vez. Tall tale you were telling us, son. Então, imagina o policial. That's a real tall tale you were telling us, son. Então, essa é uma história realmente difícil de engolir que você está nos contando, filho. Então, it's a tall tale, alright? Vamos para a terceira e última palavrinha, toddler, 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 ok? Toddler, alright? Que é o quê? É o bebê, é uma criança, né? Que está aprendendo a andar, né? Então, a criança de colo, por exemplo. No português, a gente usa criança para tudo, para bebê, para tudo. Criança, tipo, a criança, bebê, é neném, tanto faz, usa criança para tudo. No inglês, tem palavras específicas para cada fase. Então, toddler é quando o bebê está começando a engatinhar, mas meio que caindo assim, então está lá meio que sofrendo ainda para encontrar equilíbrio. Primeiro exemplo. They have a toddler and a newborn. Então, eles têm uma criança de colo, né? Uma criança que está aprendendo a andar, e um recém-nascido, newborn. You're not a toddler anymore. Act your age. You're not a toddler anymore. Então, você não é mais uma criança de colo, você não é mais uma criancinha. Haja como alguém da sua idade. Act your age. Haja da sua idade, ok? Alright? Eu não achei nenhuma expressão interessante de toddler, gente, então eu resolvi omitir essa parte, alright? Espero que você tenha gostado muito dessa aula, que você tenha curtido ela, literalmente, curtido, apertado o botãozinho, comentado e compartilhado também, é claro, porque, gente, é quando você compartilha que você mostra realmente amor por mim e pelo Peto, né? Quando você mostra que você, cara, vocês estão me ajudando muito, então vou compartilhar aqui para espalhar esse vídeo aqui, espalhar essa ajuda para outras pessoas que também estão precisando. Então, gente, se vocês realmente nos amam, não é o coraçãozinho ali na curtidinha, apesar que ajuda também, mas é o compartilhamento que realmente vai fazer toda a diferença, alright? Lembrando sempre, é claro, que no Inglês Feito Fácil, seu inglês acontece, e a gente vai se ver na próxima aula. Um abraço! Não posso balançar muito aqui, né? Alright.